hoje eu quero tratar com vocês uma narrativa que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, onde conta a história de Davi e Golias. Eu vou mencionar alguns versículos, porque o capítulo 17 ele é grande. Eu vou ler um trecho, mas eu quero iniciar contando alguns pedaços para que os irmãos possam ter entendimento. No versículo 4 inicia-se a história dizendo que os filisteus se juntaram para guerrear contra os israelitas. Era uma guerra, uma luta muito forte, onde ali o rei Saul era o que predominava, né, era o rei de Israel na época. E no versículo 4 conta que um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento dos filisteus. Como que era? Cada povo ficou, os israelitas ficavam de um lado, os filisteus de outro, tinham um vale e eles iam lutar. E cada um estava já do seu lado oposto, já para que essa guerra fosse de um lado ou de outro, alguém sairia vitorioso, alguém perderia essa guerra. E esse filisteu de 2,70 metros, 2,90 metros, para ser mais precisa, com suas armaduras que pesavam mais de 70 quilos, desafiou a tropa de Israel, dizendo no versículo 8: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e você, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. No 9: e se ele vencer, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer, vocês nos servirão. Eu desafio hoje as tropas de Israel: mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. No versículo 11: ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todo o seu exército ficou apavorado. E com razão, né? Porque eles sabiam que o gigante Golias derrubaria qualquer tropa. E assim vai se sucedendo a história, a narrativa. E no versículo 12, se você depois pegar na sua casa a Bíblia, esse trecho é de 1 Samuel 17, leia todo ele para você ter entendimento real dessa história linda. Estava nessa batalha, estava do lado dos israelitas, os 3 filhos de Jessé. Eles estavam lutando na tropa de Saul. E Jessé era pai de Davi. Davi ficou porque ele era o mais novo. Ele servia ao rei Saul. Ele tocava para o rei Saul quando o rei Saul passava mal, quando ficava atormentado. E ele trabalhava com Saul, ajudava Saul e ajudava seu pai a cuidar do seu pequeno rebanho. E Jessé, querendo notícias de seus filhos, manda Davi levar algumas coisas para os seus filhos, alimentos, coisas para eles estarem sobrevivendo naquele lugar, suprimentos, né? Manda também para a guarda
e pede para que seu filho traga provas, notícias de que seus 3 filhos que estão guerreando estão bem. E se você for analisando um a um até o versículo 31, Davi chega lá e vê aquele gigante de 2,90 metros de altura desafiando o povo de Israel, desafiando aqueles homens que tremiam de medo todas as vezes que ele levantava a voz. Ele sabia que ele assustava, ele sabia, porque ele era um guerreiro treinado a fazer isso. Ele estava acostumado às batalhas e a vencer as lutas dele. E Davi, a Bíblia menciona que ele era um moço novo, um jovenzinho, não de grande estatura, ruivo. Começou a questionar a guarda, os guardas, foi junto aos irmãos dele. Os irmãos deles questionaram o que ele estava fazendo ali, que ele era até xerento, que não era lugar para ele estar. Mas ele ficou inconformado com aquela situação. E daí eu quero ler para os irmãos a partir do versículo 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta de ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhes golpe e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Seu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor seja contigo. Oh, Jesus. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura, ele pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-a na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Nós podemos ver até aqui, irmãos, quanto Davi ficou contrariado com aquela situação, a ponto de ir à luta
com esse gigante Golias. E é bonito de ver a pegada dele entre tantos homens ali, inclusive seus 3 irmãos. Talvez posso até viajar e achar que ele seria o mais novo entre todos aquele exército. E ele quis. Por que que ele quis ir de encontro com aquele gigante? Porque ele declara no versículo 37: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará da mão desse filisteu. E eu quero parar um minutinho aqui, porque eu quero comentar a respeito de 3 erros que o Golias cometeu. Se eu fosse intitular esta mensagem, eu daria o nome para esta mensagem: 3 erros e uma certeza. Eu quero falar primeiramente, antes da certeza, dos 3 erros que o gigante Golias cometeu. No versículo 42, 43 e 44, eu quero repetir esses versículos para que nós entendamos. No 42, ele diz assim: olhou para Davi com desprezo. Davi foi olhado pelo gigante Golias com desprezo. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. No 43, disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi cometeu um grande erro ali. Ele amaldiçoou. Golias cometeu um grande erro ali. Ele amaldiçoou a Davi. Ele invocou os seus deuses, deuses estranhos, e amaldiçoou a Davi. O segundo erro que Golias comete, ele achou que Davi tinha recursos, porque como ele chegou até Davi com armadura, com tudo que uma pessoa de luta, de guerra precisava para enfrentar o seu inimigo, uma roupa pesando no total mais de 80 quilos. Quando ele viu aquele franzininho, ele falou: pode vir quente que eu estou fervendo, é agora que eu destruo esse menino aqui. Certamente ele pensou isso, porque ele não viu nas mãos de Davi, como ele tinha em mãos lança, dardos, espadas. Ele subestimou a pessoa de Davi. O terceiro erro que ele cometeu, que eu considero o mais grave, ele achou que Davi estava só. Ele achou que aquele ruivo franzininho, filho de Jessé, não era ninguém, e que ele, com um tapa, ele resolveria aquela batalha
E teria daí aqueles filisteus pegando tudo que Israel tinha, tudo que aquele povo que estava ali para lutar com eles, iriam ser servos dele, iriam ser derrotados por esse homem de 2,90 m, forte, poderoso, mas adorava outros deuses. E Davi, no versículo 45, quando eu mencionei 3 erros e uma vitória, né? Como que eu falei? Uma certeza. Essa era a certeza que ele tinha, que ele seria vitorioso. E no versículo 45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor, o Deus do exército de Israel. Amém? E assim Davi venceu essa luta. Quem lembra que eu sou do tempo do estilingue? O Juninho tinha estilingue. Quem sabe o que é estilingue? Matava um passarinho com isso. Para mim era cetra. Isso, cetra. Oh, aleluia. Isso que é mencionado aqui seria um estilingue. Davi foi lá no riachinho lá, passou, pegou 5 pedras lisas, colocou na sua bolsinha surrada de pastor de ovelha e foi na batalha. Mas ele tinha um Deus, o Deus dos exércitos era com ele. Ele venceu porque na hora certa ele soube a quem clamar. E eu queria nesta hora remeter à igreja por um momento a fechar os seus olhos, e eu gostaria que você estivesse lembrando agora dos seus gigantes, um a um, porque nós temos muitos Golias em nossas vidas. Todos os dias nós temos que enfrentar gigantes. Se vocês fizeram como Davi fez, se vocês fazem diante da adversidade como Davi fez, certamente a sua batalha é vencida, você é vencedor. Davi venceu os filisteus, aquele grande homem com uma tiradeira e uma pedra, sem espadas na mão, derrubou um gigante e o matou em nome de Jesus, em nome do Senhor dos exércitos. Venceu a batalha porque o Senhor era com ele. E nós, como que nós reagimos diante das nossas adversidades, diante das nossas lutas, diante de nossas batalhas? Quem que nós temos clamado? Nós não podemos dividir o trono de graça do Senhor. Nós temos que clamar por aquele que é o único e verdadeiro Senhor, o Deus de Israel. Nós temos que clamar para que Ele venha em nosso socorro, para que Ele caminhe conosco, para que Ele venha em
em nossas lutas diárias, na casa, com filhos, no trabalho, na rua, andando pelo caminho, falando do amor de Jesus, pedindo a presença dele. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Oh, Jesus. Aleluia. É tempo, irmãos, nestes 9 anos que nós estamos caminhando como pastores, eu e o pastor Oswaldo, a nossa fala não muda, porque o pastor declara em todos os cultos que nós não negociamos a palavra de Deus. 9 anos que nós ensinamos o povo que tem o nosso rebanho, as nossas ovelhas, a crer nesse Senhor, que é o Rei dos Reis. 9 anos nós estamos comemorando este mês, que nós falamos do amor do Senhor Jesus, e nós orientamos a igreja a buscar a face do Senhor, ter a palavra dele no nosso coração, ser instrumento nas mãos do Senhor, ser usado pelo Senhor, lendo a palavra, sendo honesto, caminhando da forma que na hora da guerra, na hora da peleja, na hora que aquele inimigo se levanta contra qualquer um, pode ter o tamanho que for, pode ter a altura que tenha, se vocês, se a igreja atentar para esse Deus que há muito tempo nós nos referimos, todos terão a vitória nas mãos. Davi conquistou mais essa vitória, mas é claro aqui na palavra: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E é isso que nós temos feito aqui. 9 anos que nós orientamos a igreja a dobrar seu joelho, nós orientamos a igreja a jejuar, nós orientamos a igreja a clamar por esse Deus que tudo pode, que tudo faz, por aquele que crê, por aquele que é firme, por aquele que não abandona a tua palavra. Amém. Eu estava ali orando, só em ti confiarei. Assim, né? Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. É muito forte. Para nós declararmos, nós temos que crer. Nós temos que crer. Então nós temos que prestar atenção quando nós chegamos na igreja, nos louvores que nós cantamos, aquilo que sai da nossa boca. Aquilo que sai da nossa boca tem que estar no nosso coração, para que na hora do levante o gigante caia, em nome de Jesus. Amém? Se coloque em pé, igreja.